Saudações, meus irmãos em Cristo, muita paz. Meu nome é Raimundo Menezes e sou da comunidade Santa Luzia, paróquia Menino Jesus de Praca, em Teresina, no Piauí. Bem-vindos ao nosso canal Católicas de Teresina. No vídeo de hoje falaremos sobre a paróquia de São Benedito e a igreja, símbolo de um povo. Meus irmãos, a instalação de uma paróquia, a construção de suas igrejas, guarda muitas histórias particulares. A igreja de São Benedito, a terceira igreja construída em Teresina, também tem muitas peculiaridades interessantes. A motivação da construção dessa igreja tem aspectos muito diferentes das construções das duas outras anteriores, a Nossa Senhora do Amparo e Nossa Senhora das Dores. Para entendermos o que se passou, temos que nos apropriar do contexto social da época e falar um pouco sobre o que hoje é considerado uma das maiores manchas da nossa civilização, o absurdo da escravidão. Todas as vezes que eu faço uma inserção ao passado, eu me lembro bem das palavras do meu amigo Padre José de Pinho, que sempre diz uma frase para os seus alunos de História da Igreja: nunca devemos julgar as pessoas do passado com a nossa mente de hoje. Devemos sempre ter cautela quanto a isso. A partir de 1850, começou a chegar em Teresina muitos escravos vindo do interior para ser usado na construção da nova cidade, as residências, os prédios públicos e as igrejas que sucessivamente foram construídas. A vida dos escravos em Teresina era mais branda do que do interior, se é que a gente pode falar isso. Meus irmãos, na metade do século XIX, o Brasil era o único país das Américas que ainda não tinha acabado com a escravidão. Então, por conta de pressão interna e externa, uma sequência de leis surgiu, até culminar com a Lei Áurea. A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 acabou com o tráfico negreiro no Brasil. A segunda foi a Lei do Ventre Livre, que diz que todas as crianças nascidas a partir de 1871 eram pessoas livres. Em 1885, a Lei do Sexagenário, que libertava todos os escravos maiores do que 60 anos. E por fim, temos a Lei Áurea, que em 13 de maio de 1888 acabou com a escravidão no Brasil. Meus irmãos, tanto os escravos quanto os alforriados, na segunda metade do século XIX, enquanto vigorava a escravidão, praticamente não tinham direitos básicos, como nascer, viver e morrer com dignidade, não só em Teresina, mas em todo o Brasil. Para melhorar esta condição em Teresina, foi fundado no dia 6 de 1 de 1861 a Irmandade do Glorioso São Benedito, sendo esta acolhida no mesmo dia pelo padre Mamed Antônio de Lima, na matriz de Teresina. A Irmandade, ela vivia com contribuições de seus filiados e promovia lazer e atendimento espiritual. Uma das vantagens de se filiar é que no final a Irmandade providenciava um enterro digno, um enterro cristão, não só para o filiado, mas também para todos os seus parentes. Isso pode parecer estranho, mas infelizmente era essa a realidade na época. Mesmo sendo criada em 1861, a Irmandade do Glorioso São Benedito só teve seu estatuto aprovado apenas no dia 28 de agosto de 1865, pelo então presidente da província, Franklin Américo de Menezes Doria. O estatuto era um texto com 40 artigos, com várias subdivisões, de acordo com o tema. Na descrição desse vídeo existe uma referência onde se pode estudar com profundidade todo esse estatuto. Aqui é o primeiro artigo do estatuto com algum dos seus itens, onde se descreve a finalidade da Irmandade. Observe o item 2. Inaugurar uma capela ao seu glorioso patrono, conforme for sendo compatível com as suas forças. Mas por que colocar uma demanda de construção
em um estatuto que na verdade deveria conter apenas um regulamento? Meus irmãos, os negros, escravos e os forros tinham muita dificuldade em participar das celebrações e festividades. Eram de certa forma impedidos, estigmatizados, e a construção de uma capela própria era uma prioridade regimental. Na verdade, eles se reuniam para louvar o Senhor numa pequena casa de palha, que ficava localizada na fronteira do centro urbano de Teresina. Nesse mesmo local, também existia um cemitério, onde deveria ser sepultado os negros, os indigentes e os proscritos de toda a ordem. O nome desse local era Alto da Jurubeba. Meus irmãos, diante de tantos apelos e circunstâncias, ficou decidido que um novo templo seria construído em Teresina. E para isso, foram contratados os serviços de Frei Serafim de Catânia. Frei Serafim, um italiano nascido na cidade de Catânia, na região da Sicília, que fica ao sul do grande mar Mediterrâneo, nasceu no dia 8 de junho de 1812. Em 1833, ele entra para a ordem dos frades menores capuchinos, para servir melhor ao Senhor. Então, movido por um forte desejo missionário, ele chega ao Brasil em setembro de 1841. E em 1842, ele sai em missão pelas terras brasileiras. Por onde passava, Frei Serafim catequizava forte as comunidades. Estava sempre disposto a ajudar a todos os necessitados que o procuravam. Frei Serafim também era um exímio arquiteto e por isso deixou várias igrejas magníficas construídas. Frei Serafim de Catânia chegou em Teresina no entardecer do dia 10 de maio de 1874. Uma multidão de pessoas o aguardavam de forma ansiosa nas margens do Parnaíba. O presidente da província foi recebê-lo nas margens da Fazenda Flores, que hoje é Timon, e trazê-lo para Teresina. Meus irmãos, foi uma grande festa, uma grande alegria. Assim que ele chegou em Teresina, ele ficou hospedado no Palácio da cidade, mas ficou lá só 2 dias, porque achava que aquele luxo era inapropriado para um pobre servo de Deus. Ele foi morar numa pequena choupana na praça Aquidabã, que hoje é Pedro II. Aquidabã vem do Tupi-Guarani, que significa literalmente entre rios, terras férteis. Meus irmãos, Frei Serafim tinha sido contratado para reconstruir a Igreja das Dores, que tinha desabado em 1870, poucos dias antes da sua inauguração. Mas chegou em 74, a igreja já tinha sido construída. Então ele se concentrou na construção do novo templo. Mas aí tinha uma pergunta: onde construiu o templo? Vejamos, ele morava na praça Aquidabã. De lá ele pôde vislumbrar uma região privilegiada, onde se podia ver grande parte da cidade. Essa região é onde se reuniam os negros, que eram ajudados pela Irmandade do Glorioso São Benedito. Essa região, o Alto da Jurubeba, onde também existia um cemitério. Então ficou decidido, ali seria o local, o Alto da Jurubeba. No dia 13 de junho de 1874, Frei Serafim fará o lançamento da planta fundamental da igreja. Um fato marcante nesta construção foi a participação de todos, do governo provincial, das pessoas que contribuíam com dinheiro, com material de construção e principalmente com a mão de obra. Pessoas simples, escravos, pobres, que fizeram literalmente do seu suor um ingrediente precioso da argamassa da construção. Quando ainda estava sendo construída a base, em 1877, um grande flagelo ocorreu. Uma seca terrível atingiu a região. Inúmeros imigrantes chegam a Teresina em desespero, procurando a sobrevivência. E também a isso somou-se um grande surto de varíola. A obra foi paralisada. Frei Serafim dedicou-se inteiramente na ajuda humanitária de tantos necessitados. Aos poucos, a obra foi retomada. Juntou-se aos escravos, os migrantes, que trabalharam de forma incansável. No ano de 1882, Frei Serafim foi a Roma, porém, este foi acometido de uma grave doença e veio a falecer.
A construção da igreja finalizou apenas em 1886, 4 anos após a sua morte. A igreja ficou sendo da jurisdição da matriz, ficando nesta situação até o ano de 1917, quando foi criada a paróquia de São Benedito. Meus irmãos, durante a construção da igreja, muitos dramas ocorreram, muitos flagelos foram sentidos. Quantas angústias, tanto de pessoas que partiram no anonimato, como as que ficaram notadas, como Sebastião Mendes, que esculpiu 5 das 7 portas da igreja e que hoje são tombadas. Mas todas essas pessoas, num lapso de tempo de suas vidas simples e sofredoras, tiveram a oportunidade e provaram o doce prazer de contribuir para a construção do templo, como se para eles fosse como que um rito de passagem para a glória. A alegria de ver aquele templo erguido rigorosamente sobre um símbolo concentrado de tantas injustiças e incompreensões, tanto tempo visíveis num lugar destacado, o alto da Jurubeba. A igreja construída, que na parte da frente figura a imagem de São Benedito, olhando para a cidade e sutilmente se mostrando um exemplo. E pela parte de trás, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, se mostrando para o início de novos tempos, uma nova direção, um olhar atento de mãe. Hoje, não temos mais essa imagem, nem muito menos os lindos afrescos que adornavam o teto da igreja com figuras angelicais. Impaciência moderna ou equívocos na interpretação de um importante concílio? No início da grande avenida, um memorial ao Frei Serafim de Catânia, de braços abertos e cruz na cintura, como que falando para os corações dos trafegantes que o suficiente é apenas o simples e humilde serviço de acolhimento ao próximo. Então é isso, meus irmãos. Quem só lê a história, só lê a história. Mas quem lê a história e procura vivenciá-la de forma imaginária, entra no contínuo do tempo. E quem entra no contínuo do tempo sabe de onde veio e sabe para onde vai. Peço agora que se inscreva no canal, mas principalmente divulgue para o maior número possível de pessoas, porque todos nós temos que conhecer nossa história, todos nós temos que vivenciar a história da nossa igreja. Muita paz.